Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Jesus está no culto. Nós já sentimos a sua presença. Vamos aproveitar que os irmãos já estão de pés para nós fazermos a meditação na palavra do Senhor, que está registrado o tema desta noite em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso de número 8. Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Louva a Deus pela oportunidade a qual Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se não fosse a sua misericórdia, nem eu mesmo estaria aqui, mas pela sua benignidade, que é infinita, aprove a Ele nos trazer até o seu santuário. Daniel 1, 8, diz a palavra do Senhor. Amém? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra do Senhor, por este tema que o Senhor trouxe ao coração da nossa liderança. Eu tenho plena convicção, Pai, que a Tua palavra, ela jamais volta vazia. Que os nossos corações permaneçam sensíveis, cativos à Tua voz. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assente-se, louvando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz nessa noite de estar aqui juntamente com esta igreja, com essa juventude. Quando em algumas das nossas congregações trata-se de um culto na condução da juventude do Senhor. E foi um dia bem difícil para chegar aqui. Mas eu quero louvar a Deus porque Ele sempre tem cuidado de cada um de nós. Seu cuidado é notório todos os dias. Eu quero louvar a Deus. Hoje eu precisei deixar minha filha, ela está enferma. Eu creio que ela está assistindo. Mas eu creio aqui que quando foi orado, o Senhor já visitou a minha filha. Quando eu chegar lá, ela vai estar curada em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o Deus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. E este tema é muito pertinente, muito atual, muito interessante. Porque quando eu estava meditando nesse tema, juventude, a história, todos nós, eu creio que já conhecemos a história de Daniel. Em um ano do reinado do rei Jeoaquim, Jerusalém foi invadida pelos babilônicos a comando do rei Nabucodonosor. E naquele momento que Jerusalém foi invadida, muitos dos filhos de Judá foram levados cativos para a Babilônia. Todos nós conhecemos a história. E o rei Nabucodonosor ainda ordenou às suas tropas que se levassem jovens, principalmente jovens, inteligentes, sem nenhum defeito, de boa aparência, jovens sábios e inteligentes, que passariam a ser cativos na Babilônia, passariam por um treinamento e estariam servindo diante do rei da Babilônia e servindo toda a Babilônia. Enquanto eu meditava, queridos, nessa história, nós sabemos que ali estava, entre aqueles jovens foram levados, a qual nós vamos destacar Daniel. Foi levado também seus amigos, que também tem destaque no livro de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E quando nós lemos nesse versículo de número 8, Daniel já se encontra diante de uma autoridade real da Babilônia. Ele já se encontra diante do chefe dos eunucos. Naquele momento, até mesmo os seus nomes já haviam sido trocados. Porque para os hebreus também o nome é algo muito importante. Porque você vai observar que o nome dos hebreus, ele sempre glorifica o nome do único Deus verdadeiro.
Mas lá na Babilônia já haviam trocado o nome daqueles jovens para que agora os nomes deles viessem a exaltar os deuses da Babilônia. Só que eu já quero abrir um parêntese para te dizer que haviam trocado o nome daqueles jovens, mas no seu coração a essência de servir ao Deus Todo-Poderoso permanecia intacta. Louvado seja o nome do Senhor. E esse livro é muito interessante. Dentro de toda a Bíblia Sagrada é um dos livros que eu mais amo. Inclusive hoje, Salisa, eu estava me recordando. Quando ainda era solteira. Quem tem sonhos aqui? Eu sonhando um dia, pastor Lúcio Francis. Eu peguei e rascunhei um daqueles marcadores de Bíblia. Ainda solteira, nem conhecia o irmão Dinei. E eu rascunhei um marcador de Bíblia que eu disse assim: ah, Jesus, eu vou ter um ministério de pregação. E o nome do meu ministério vai ser Ministério Profético Daniel. Porque eu gosto muito de Daniel, da história de Daniel. Já era apaixonada por Daniel. Pela história, pela fidelidade dele para com Deus. E é uma história que me chama muito a atenção. E não é à toa que o nosso Deus deixou este livro registrado no seu cânon sagrado. Para nos mostrar, queridos, que é sim possível nós nos mantermos fiéis diante de um mundo conturbado, diante de um mundo que esquece que existe um Deus Todo-Poderoso. Mas é possível nós nos mantermos fiéis. E este livro é muito inspirador, então eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco com vocês nessa noite. Então, como eu disse para vocês, Daniel já estava ali diante daquele chefe dos eunucos. Já haviam trocado o seu nome e agora vem uma nova proposta para aqueles jovens. Para que eles viessem comer da comida que o rei se alimentava. Que os grandes da Babilônia se alimentavam. Todavia aquele alimento, aquelas iguarias não condiziam com que Daniel e seus amigos acreditavam. Com que eles foram ensinados, aleluia. E o que me chama a atenção, queridos, é que o jovem Daniel, ele toma um posicionamento ali. Diante daquele chefe do eunuco, ele diz que ele não vai, com muita sabedoria que vem do céu, ele diz que ele não vai se alimentar daquele manjar, porque ele não foi ensinado daquela forma. Aqueles alimentos eram consagrados aos deuses da Babilônia. Aquele vinho poderia embriagar Daniel. Mas ele disse: eu não vou me contaminar. Diz a palavra que ele decidiu no seu coração. E acompanhando a decisão de Daniel, estavam os seus amigos. Eles disseram, conversaram com o chefe dos eunucos: nós não vamos contaminar. No versículo que nós lemos por 2 vezes aparece esta afirmação: Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Ele conversou com o chefe dos eunucos para que lhe concedesse não se contaminar. Quando Daniel disse para aquele chefe dos eunucos: eu não quero me contaminar, Daniel estava dizendo para eles, querido, não somente para aquele chefe dos eunucos, mas ele estava dizendo para o rei da Babilônia, para todos os sábios da Babilônia, para todos os grandes da Babilônia. Ele estava declarando: eu não abro mão dos meus princípios, eu não abro mão da minha identidade. Eu vou manter a minha identidade, eu vou me manter fiel àquilo que eu fui ensinado. Eu vou me manter fiel à lei do meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está disposto a não abrir mão da tua identidade? Qual é a nossa identidade, juventude? Qual é a nossa identidade, igreja do Senhor? Nós somos servos do Senhor, fiéis a Ele, que não negam a sua palavra, que não abram mão dos seus valores. Daniel sabia que aquela decisão poderia custar até a sua própria vida.
Mas ele estava decidido a não desonrar a palavra de Deus, a não profanar o seu Deus, a não abrir mão daquilo que ele aprendeu na lei do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E meditando nisso, eu quero até abrir aqui um parêntese, juventude, para dizer para vocês que aparentemente aquilo até parecia ser bom, irmão Salatiel. Comer a comida do rei devia ser algo gostoso, algo muito bem preparado. Deviam ser os vinhos mais exóticos, mais caros. Daniel podia até usar de artifício e dizer: Deus, não foi eu que pedi para estar aqui, eu fui trazido para cá cativo. Agora olha, eles estão dizendo que eu tenho que comer, eu tenho que beber. Daniel poderia ter dito isso, mas não. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. Que o Espírito Santo de Deus, querido, nesta noite, desça sobre a minha e a tua vida e assente este mesmo desejo no nosso coração, de nós não abrirmos mãos da nossa identidade, não abrirmos mãos dos nossos princípios, não abrirmos mão da lei do Senhor, ainda que isto custe a nossa vida, que nós permaneçamos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que isso não é fácil, queridos, porque se fosse fácil, todos nós seríamos fiéis, todos os crentes seriam fiéis, todos aqueles que professam o nome de Deus seriam fiéis. Não é fácil, mas Daniel vem para nos dizer que é possível sim. Quando nós tomamos uma decisão no nosso coração diante de Deus, é possível nós nos mantermos fiéis à sua palavra. É possível nós mantermos a nossa identidade neste mundo corrompido. Aonde nós formos, é possível nós revelarmos Cristo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outro dia, eu vi uma reportagem de um pastor nestes países que é proibido pregar o evangelho. Ele foi condenado à forca. E enquanto aquele pastor, enquanto vinha aquela forca, estava subindo, ele estava sorrindo. Ele não estava sorrindo com um sorriso falso, ou com um sorriso de deboche, mas quando eu olhei aquela imagem, eu vi, a leitura que eu fiz daquele servo de Deus, ele sabe em quem ele tem crido. E mesmo diante da morte, ele se manteve fiel e não negou a palavra de Deus. Daniel vem nos convidar através da sua história, querida juventude. Vamos nos manter fiéis ao Senhor. Não neguemos os nossos princípios, diz a palavra do Senhor. Diz o Espírito de Deus para mim e para você nessa noite. Muitos por tão pouco têm aberto mãos dos seus princípios. E rapidamente eu quero compartilhar aqui pelo menos 3 lições que eu aprendo quando eu leio essa história de Daniel diante dos manjares do rei da Babilônia. Que primeiro, queridos, eu trago a primeira recomendação para você: decida não se contaminar. A decisão é minha, a decisão é sua, e não se contaminar com os manjares deste mundo. E como eu já disse para você, eles parecem atraentes, eles parecem bonitos, ele até tem uma história ali que parece envolvente. Mas se vai contra o que o Senhor nos ensina na sua palavra, que nós estejamos decididos a não nos contaminarmos. Decida não se contaminar, querido. Não importa a sedução da Babilônia, não importa a sua grandiosidade, a sua suntuosidade. Aquilo que Deus tem para mim e para você é bem maior. Aquilo que Deus tem para você e para mim é que o olho ainda não viu, que o ouvido ainda não viu, que ainda não foi revelado. É coisa grande, juventude. Se mantenha fiel ao Senhor, vai valer muito a pena. Decida não se contaminar para manter a sua identidade.
Daniel, você pode ver que foi uma escolha, como eu já disse. Ele poderia até, na circunstância, no contexto em que ele estava envolvido, ele poderia até aceitar, mas ele assentou no seu coração, ele decidiu no seu coração, ele escolheu no seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. Que todos os dias eu e você decidamos não nos contaminarmos com os manjares que este mundo nos oferece, porque o que Deus tem para nós é bem maior. Outra recomendação que eu trago para você: esteja preparado, querido jovem, querida igreja, que possamos estar preparados para que nós não venhamos nos contaminar. Nós vamos observar que Daniel ainda era bem jovem, mas Daniel já sabia quais eram os seus valores, quais eram os seus princípios. Ele já tinha convicção de sua identidade. Mesmo sendo jovem, ele já sabia o Deus que ele servia. Ele já conhecia o seu Deus. Ele já conhecia a lei do seu Deus. Ele já tinha sido preparado para se manter fiel ao seu Deus. E você pode me dizer, irmã Cris, e como eu posso me preparar, ou como eu posso estar preparado para assim também, como Daniel, me manter fiel ao seu Deus? O caminho ainda é o mesmo, querida, é meditando na palavra do Senhor. Medita nesta lei de dia e de noite. Medita, te alimenta desta palavra. Busca intimidade com Ele em oração. Que assim, quando você for posto à prova, você vai conseguir, assim como Daniel e seus amigos conseguiram. Você vai conseguir manter a sua identidade. Você vai conseguir se manter fiel ao seu Deus. Aleluia. Estava nesta palavra. O Espírito Santo de Deus também me levou para outra palavra, queridos. E eu deixo para nós, pais, nessa noite, Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 7. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração. E é interessante que quando eu fui para o rodapé da minha Bíblia, lá estava essa palavra. E eu digo, Senhor, é isto mesmo que o Senhor quer de nós. Que nós, como pais, sabe, um dia, se eu tivesse a oportunidade, depois de Jesus, de conversar com Jesus, o outro personagem da Bíblia que eu conversaria era Daniel. E eu perguntaria para ele, Daniel, foram os seus pais que lhe ensinaram a palavra de Deus? Foi algum professor, foi um tio, foi alguém? Mas eu creio que os pais de Daniel ensinaram a palavra de Deus para ele. O Senhor nos convida, pais, a nós ensinarmos a palavra de Deus a cada dia para os nossos filhos. Em Deuteronômio 6, 7, a palavra do Senhor, ela vai nos afirmar que esta palavra nós devemos ensinar aos nossos filhos, assentado na nossa casa, indo pelo caminho, ao deitarmos e ao levantarmos, que a palavra de Deus esteja na nossa boca para falarmos aos nossos filhos. Eu te convido, pais, o Espírito Santo desperta você também. Quanto tempo nós temos tirado para falar a palavra de Deus dentro da nossa casa? Quanto tempo nós temos sentado e dito, olha, meu filho, minha filha, sabe por que isso daqui é pecado? Porque transgride a lei do Senhor, que está registrado bem aqui. E assim os nossos filhos vão ser preparados para enfrentar os desafios deste século, deste mundo conturbado. Ensinemos, falemos a palavra de Deus. Senhor, nos convida, pais, mães, responsáveis dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. É tempo mais do que nunca de falarmos e ensinarmos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ensine a palavra de Deus. A palavra de Deus foi inculcada em Daniel. E ela ficou tão arraigada no seu coração, que quando ele esteve diante da morte, ele ainda assim se manteve fiel à palavra do Senhor.
Precisamos estar preparados, queridos, para manter a sua identidade. Decida não se contaminar. Esteja preparado, e para fechar esta mensagem, tenha capacidade de renunciar. Lucas 9, 23, a palavra do Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fala de renúncia. Para que nós possamos manter a nossa identidade, nós vamos ter que renunciar a muita coisa. Nós vamos ter que renunciar a todas as ofertas deste mundo, que o Deus ou os deuses destes séculos tentam seduzir-nos para afastar-nos da presença de Deus. Daniel renunciou às finas iguarias do rei, porque ele estava decidido a viver um propósito maior. Quando você renuncia, querido, os manjares deste mundo, aquilo que você renuncia, jovem, abre um espaço para Deus te encher mais da sua graça, para Deus te encher mais do seu poder, para Deus te encher mais do seu Santo Espírito. Então esteja disposto a renunciar. Às vezes, como eu disse, algo que parece até bom. Eu lembro que alguns anos atrás, nós estávamos passando uma dificuldade e justamente chegou uma proposta para mim com meu esposo. Era algo aparentemente bom, era justamente o que nós estávamos precisando. Mas era para nós nos aliançarmos com pessoas que não vivem os princípios da palavra de Deus. E eu louvei a Deus porque eu e meu esposo não hesitamos em dizer não. Obrigada, eu estou precisando, mas eu prefiro me manter fiel ao que a palavra do Senhor me ensina, ao que eu aprendi, porque eu sei que com a minha fidelidade em Deus, Ele providenciará o impossível na minha vida. Então que você decida, querido, renunciar. Cada renúncia que você disser não, Deus vai te encher de algo novo. Cada renúncia que você disser não em favor do reino, Deus vai te capacitar para viver com mais fidelidade, com mais afinco na sua obra. E eu quero dizer que o Senhor fala comigo, com você nessa noite, o que é que nós precisamos renunciar. Eu não sei o que é que você precisa se renunciar nesta noite para se manter fiel a Deus, mas você sabe com certeza. Eu não sei se você tem que renunciar, quem sabe, um relacionamento. Eu não sei se você tem que renunciar a um ambiente. Eu não sei se você tem que renunciar a um caminho. Eu não sei se você tem que renunciar a uma proposta. Eu não sei se você tem que renunciar a um site. Eu não sei o que é que você tem que renunciar. Mas se Jesus está dizendo, renuncia a isto, porque eu quero te usar, porque eu quero te encher do meu poder, renuncie. Diga não aos manjares deste mundo. Diga não às propostas deste mundo. E você vai viver o incrível de Deus na tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te convidar, querida juventude, em especial nessa noite. Mantenha a sua identidade. Diga assim, eu vou manter a minha identidade. Diga com força em nome de Jesus. Diga, eu vou manter a minha identidade, custe o que custar. Eu não vou negar a minha identidade. Que isto se cumpra na tua vida, na tua história, em nome de Jesus. Que você decida não se contaminar, que você decida estar preparado e que você decida renunciar o que tiver de renunciar, por amor a Deus, por amor à sua palavra, para se manter fiel e íntegro a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a ficar de pés nessa noite. Eu quero convidar com muito carinho, já pedi autorização do pastor, a nossa juventude para vir aqui até a frente. Os nossos adolescentes, nosso pastor vai estar orando por vocês. Eu vou pedir à pastora Tânia, que eu sei que ama muito essa juventude, pastor Aloísio, para estar estendendo a mão sobre os nossos jovens,
O Espírito Santo vai te visitar, jovem, porque como eu disse, a sua palavra não volta vazia. Você pode vir aqui diante do altar. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Eu creio que no mundo espiritual, Deus vai operar algo na tua vida. Se você estava sendo tentado a negar a sua fé, o Espírito de Deus está aqui nesta noite para te fortalecer. Para que assim como Daniel, você diga: eu não vou me contaminar. Aleluia. Eu não vou negar minha fé. Custe o que custar, mas a minha salvação eu não vou colocar em jogo. A minha fidelidade ao meu Deus eu não vou colocar em jogo. Pode se afastar um pouquinho em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, querida igreja, jovens, vamos manter a nossa fidelidade a Deus. A palavra do Senhor nos Salmos 101, verso de número 6. A Bíblia diz que o Senhor, os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Que você seja achado fiel, jovem. Que você seja achado fiel na presença do Senhor. Que diante de todos esses manjares que o inimigo tem oferecido para todos nós, você possa se manter fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te ajudará a preservar a tua identidade. Você não vai negar a sua identidade. Deus te dará sabedoria, Deus te dará graça, para que você mantenha a sua identidade preservada como servo de Deus fiel, que não nega a palavra, custe o que custar.